Fala aí, minha galerinha, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem aí com vocês? O nosso tema de hoje é conflitos na África. Então, está começando mais uma aula de geografia. Vamos lá. O continente africano. Esse continente, ele é palco de uma série de conflitos. E isso é decorrente, da intervenção colonialista. A partilha desse continente pelos países europeus aí do período colonial, né? Isso ocorreu principalmente lá no fim do século XIX e também no início do século XX. Esse processo de intervenção ele interferiu diretamente nas condições políticas, nas condições econômicas e também nas condições sociais da população africana. A divisão territorial do continente africano ela teve como critério, pessoal, apenas os interesses dos europeus, dos colonizadores europeus. E eles desprezaram, as diferenças étnicas e culturais que existiam na África. Ou seja, na hora de repartir o território, eles não utilizavam ali esses critérios de etnias, de regionalização, de grupos étnicos, das culturas. Então, a única coisa que eles utilizaram como critério, foi os seus próprios interesses, a forma como eles queriam explorar aquele continente, Então, vamos continuando aí. Diversas comunidades, muitas vezes aí as comunidades até rivais, Então veja só que grupos rivais foram unidos no mesmo território para fazer aí a vontade dos colonizadores europeus. Então aí você já imagina um grande problema, Conflitos. Conflitos surgiram então lá na África em decorrência disso aí. Historicamente, eles já viviam em conflito, Mesmo sendo em territórios separados, eles já viviam em conflito. Aí chega o europeu, une, divide a África aí nos seus territórios, entre os países europeus e acabam unindo povos que já viviam em conflito quando era separado. Aí você imagina quando esses povos estão juntos, então, aí no mesmo território ainda. Aí que o negócio pega fogo mesmo. Vamos continuando aí. Após a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ocorreu um intenso processo de independência das nações africanas. Ou seja, lá, depois da Segunda Guerra Mundial, os países europeus estavam muito enfraquecidos. Afinal de contas, a Europa foi o território de uma grande guerra. Então, já enfraquecidos, eles não estavam em condições mais de manter essas colônias. Eles não tinham mais aquele ânimo, o vigor que tinham outrora. E isso acaba dando força e reanimando aí os países aí do continente africano, aqueles territórios, a lutarem pela sua independência, Vamos lá então. Porém, olha só, esses novos países que surgiram se formaram sobre a mesma base territorial construída pelos colonizadores europeus. Ou seja, mesmo conseguindo aí a sua independência, o território que foi mantido foi o território que os europeus criaram. Não foi mantido o território que eles tinham antes da chegada dos europeus. Não foi esse território que ficou. Foi o território que os europeus criaram. O que acontece, o que ainda permaneceu esse contexto de conflitos. Olha só, vamos continuando aqui. Essa então independência ela vai continuar desrespeitando a cultura e a história das comunidades. Olha só, os territórios unidos ali, grupos étnicos diferentes que viviam em conflitos, unidos no mesmo território, mesmo após a independência, ou seja, surgiu um país com grupos étnicos em conflito. Aí a coisa começou a esquentar então para o lado de lá. Consequentemente, pessoal, inúmeros países aí, inúmeros conflitos foram desencadeados então no interior desses países. A África, ela foi dividida pelos europeus como uma coxa de retalho, cheia de remendo,
era um continente que haviam inúmeras tribos rivais até, né, tribos que faziam conflitos entre si ali, e chega o europeu e divide aquele enorme continente que é a África, divide ele em vários pedacinhos diferentes, né? O território, aquele território que era uno, mas tinham vários grupos étnicos, cada um vivia dentro dessa localidade, ele começa a ser dividido e anexa vários grupos rivais dentro de um mesmo território. Isso aí só pode gerar um grande problema, não tem jeito, né? Outro fator também que foi agravante para o surgimento aí desse conflito na África se refere ao baixo nível socioeconômico, ou seja, a pobreza mesmo desses países. Isso vai fazer com que muitos conflitos também surjam. E a instalação de governos ditatoriais. Ou seja, o país já é pobre, ainda chega um governo que quer botar mesmo para quebrar, quer mandar, quer obrigar a fazer, né? Aí acontece que a população acaba se revoltando contra esse governo, conforme já aconteceu várias vezes aí pelo mundo afora, em inúmeros, né, momentos diferentes da história. Durante a Guerra Fria, né, que envolveu os Estados Unidos e a União Soviética, ocorreu o financiamento de armamentos para os países africanos. Olha só, então eles são pobres, sim, mas países ricos, como os Estados Unidos e a Rússia, né, a União Soviética antigamente, financiou armas para esses grupos. Olha só, tem uma foto aí do lado, você pode ver que um rapaz, olha a quantidade de munição que ele tem aí pendurado no corpo dele, olha só. É uma coisa de louco, né? Isso aí aconteceu porque muitas vezes países mais ricos financiando a guerra aí das tribos dos países africanos. Então você veja só a situação. Então, esses países mais ricos forneceram um aparato técnico e financeiro, né, para que esses grupos guerrilheiros, né, eles possuíssem esses armamentos. As crianças também, como vocês podem ver aqui em cima, elas também eram forçadas a participar aí dessas guerrilhas. Olha só, veja aqui em cima aqui um rapazinho carregando um fuzil. Então lá na África, infelizmente, essas situações ocorrem, né? Isso aí tudo, pessoal, tudo isso é consequência desses problemas socioeconômicos que vivem esses países europeus, mas também, né, em decorrência da partilha desses territórios aí pelos europeus, né? Uma partilha muito mal feita que levou ao interesse econômico apenas dos países colonizadores europeus. Alguns exemplos, né? França, Holanda, Portugal, Espanha, né? Então, esses países aí, dentre outros, acabaram repartindo aquele território da África sem levar em consideração a cultura dos povos. Então agora, pessoal, vamos fazer aí algumas questões. Conforme o texto, qual a consequência da intervenção colonialista no continente africano? Então você vai voltar, né, lá no texto e vai identificar essa consequência. Bom, você fazendo uma leitura atenta aí do texto, você vai conseguir ver, né, que a consequência da intervenção colonialista no território africano, né, se tornou, né, o palco de uma série de conflitos. Né. Esse processo de intervenção ele interferiu diretamente nas condições políticas, econômicas e sociais da população africana. Então, a Europa, né, em decorrência dessa intervenção colonialista, ela virou um palco de uma série de conflitos aí, muitas vezes de tribos que antes estavam separadas e que agora elas estão juntas no mesmo território. A atividade número 2, de acordo com o texto, quais critérios foram utilizados pelos europeus para a divisão territorial do continente? Lá no texto você vai identificar, né? Lá no texto você vai identificar
que a divisão territorial do continente africano teve como critério apenas o interesse dos europeus, como a gente disse aqui, né? E eles desprezaram nessa divisão, né, as diferenças étnicas, as diferenças de cultura das populações locais, né, desses territórios que eles estavam dividindo. A atividade número 3 é o que ocorreu com as nações africanas após a Segunda Guerra Mundial. Olha, ocorreu, né, com essas nações um intenso processo de independência. Porém, os novos países que se formaram após essa independência, eles tiveram a mesma base territorial que foi aquela construída pelos europeus, aquela base, né, em território sem levar em consideração as culturas dos povos. Desrespeitaram, então, a história desses povos e as suas culturas. Atividade número 4, de acordo com o texto, qual fator serve como agravante para o surgimento desses conflitos na África? Olha, o fator agravante, você vai identificar aí no texto, para o surgimento desses conflitos se refere, olha só aqui nesse parágrafo, ao baixo nível socioeconômico de muitos países e a instalação de governos ditatoriais. Então, olha só, essa aí é uma resposta para a 4. Então, você, caro aluno, você vai fazer essa atividade aí no seu caderno e vai enviar para mim uma fotografia dela, né, para eu identificar que você fez essa atividade. Por enquanto é só isso. Um abraço e fique com Deus aí.